Dá para gravar? Vou compartilhar de novo. Então aí a gente vê, né, que Deus está muito além do nosso entendimento. Ele não precisa de adoração, ele tem anjo adorando ele, e ele criou os anjos, né? Ele não precisa da adoração do ser humano, ele não precisa do ser humano para coisa alguma, ele criou o ser humano para a glória dele, assim como os luminares, e ele não precisa dos luminares. E os seres humanos, não, como fala aqui, nada pode somar a sua glória, ainda mais depois da queda, né? Um ser pecador vai somar o que? A glória de Deus, ainda mais depois da queda. Então, é compreender que Deus, ele está muito além daquilo que a gente pode contemplar. Você tentar examinar a pessoa de Deus, você vê muito mais claro esse tipo de situação, né, de não poder compreender, né? O pessoal faz até hino, ninguém explica a Deus, né? Mas de que a gente não pode compreender a pessoa de Deus, um exemplo bem claro é quando se fala de predestinação. Porque se fala de predestinação ou presciência, né? Os arminianos, quando se fala sobre salvação, eles falam que Deus é presciente. Os arminianos falam que Deus é presciente, ele sabe de antemão, ele sabe antes o que a pessoa vai fazer, por isso condena a pessoa ao inferno ou manda para o céu, né? O arminiano fala isso. Já o calvinista fala que Deus predestina a pessoa ao céu ou ao inferno. Só que esses conceitos não cabem dentro da pessoa de Deus, porque para predestinar, você tem que ter um momento anterior, né, que você olha e determina um momento posterior, em que você vai predestinar, num momento você vai definir o destino que vai acontecer lá na frente. Só que Deus, ele não tem um momento antes, um momento depois. Deus não tem cronos, Deus não é temporal, Deus é atemporal, ele tem eternidade. Passado, presente e futuro, para ele é a mesma coisa. Então não tem esse negócio de Deus predestinar, nem de Deus pré-saber, ele sabe antes. Ele não sabe antes, ele sempre soube, porque ele é eterno. Para ele saber antes, teve um momento que ele não soubesse, como se o momento em que ele soubesse fosse o mesmo momento em que aquilo que ia ocorrer, que ele soubesse. Vamos ver se eu consigo explicar de uma forma melhor. É como se Deus, num determinado momento, soubesse o que fosse acontecer lá na frente, como se fosse dois momentos distintos, mas para Deus não tem dois momentos distintos, porque passado, presente e futuro é a mesma coisa. O momento que ele sabe também é um momento que acontece, ou seja, ele não sabe de antemão porque está acontecendo no mesmo momento. Então, ele não pré-sabe porque está acontecendo no mesmo momento. Para ele, tudo acontece ao mesmo tempo. É compreender dessa maneira. Isso é um tanto difícil de entender, irmão, porque quando a gente começa a examinar a pessoa de Deus, a gente vai ver que Deus, ele não é um Deus temporal. Ele não está submetido ao tempo do ser humano. Ele não tem essa questão do cronos, né? Deus faz uma coisa antes, depois ele faz outra. Não, para Deus é tudo ao mesmo tempo. Tudo acontece ao mesmo tempo, né? Não tem um ser eterno, ele não tem tempo. É um tempo diferente, é o aion, né? Um tempo diferente, é um tempo eterno, um tempo vindouro. Lembrando, Kairos não é tempo de Deus, tá, irmãos? Kairos significa tempo oportuno. É quando Deus pega o tempo dele, que é a eternidade, e manifesta no tempo humano, que é o Cronos. Tá? Isso é Kairos, o tempo oportuno. É o tempo quando Deus, ele vai se manifesta no Cronos. Ele junta o tempo da eternidade com o tempo do ser humano, tá? É algo meio difícil de entender. É meio confuso, irmão, mas é para a gente compreender que a gente não consegue compreender Deus. Por mais que a gente tente e eleve os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, Deus, ele está muito além daquilo. Tá? É igual eu estava conversando com duas irmãs e falando sobre a situação de Davi, quando Davi adulterou, por que Deus perdoou Davi? Aí as irmãs achando que Deus perdoou Davi por causa do coração dele. Não, negativo. Deus perdoou porque quis perdoar.
Ele não precisa do ser humano para nada, é simplesmente uma vontade. Tem até uma passagem que fala: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e vou me compadecer de quem quiser compadecer. Deus está muito além disso, ele não depende do ser humano, a salvação do ser humano. Ah, mas o coração dele é bom. O coração de ser humano nenhum é bom. O coração de Davi era adúltero e assassino. Então, a analogia que a gente faz da pessoa de Deus, como se Deus fosse um ser humano que fosse analisar: não, fulano é bom, vamos ser bonzinho com fulano, o outro já é ruim. Quando compara Saul e Davi, por que Deus não perdoou Saul? Aí as pessoas falam: porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus, vírgula, né? Só naquilo que Deus queria, porque naquilo que Davi queria era adultério e assassinato. A gente esquece que Davi era humano, e a gente trata Davi como se fosse o próprio Deus, e não é. Só porque ele tinha um coração com desígnios que Deus tinha para... tinha também. Porque eu tenho sentimentos que são de acordo com a vontade de Deus, que eu não vou ter sentimento ruim no meu coração. Então, quando Deus ele fala: escolherei um homem segundo o meu coração para Samuel, não é que o coração de Davi é igual o de Deus, não. Aquilo é uma linguagem antropomórfica. Deus está querendo mostrar para Samuel: vou escolher alguém que é segundo os meus propósitos. Não quer dizer que o coração de Davi era limpo. Então, mas por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Porque ele não quis perdoar Saul e ele quis perdoar Davi. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Se aborrecia no sentido de odiar, mas não ódio conforme no português, tá? Tá entendendo, irmão, como é que funciona? Deus, ele não trata assim: o ser humano vai ser salvo porque merece isso, porque merece aquilo. Não, pelas obras ninguém é salvo. Pelas obras ninguém é salvo. Então não há nada no ser humano. Deus não é culpado de mandar alguém para o inferno. É aí que fala bem claro. O ser humano não pode somar nada à sua glória. Deus não deve nada ao ser humano. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus não deve nada ao ser humano. Se Deus deve algo ao ser humano, é justiça. E se ele fosse ser justo, sem o sacrifício de Jesus, ele ia matar todo mundo, porque todo mundo é pecador. Então, não tem essa questão. Quando a gente vai examinar a pessoa de Deus, a gente não consegue contemplar isso, porque a gente quer tratar Deus como se fosse ser humano. E a gente fala: mas assim Deus é injusto. É injusto porque a gente está achando que Deus é um ser humano. E Deus não é ser humano, Deus é Deus. Ele criou. E ele é o olheiro com o vaso, e ele pode fazer o que quiser do vaso. Infelizmente, entre aspas, é assim que funciona. É que a gente não aceita esse tipo de característica de Deus. Mas quando a gente começa a meditar acerca da pessoa de Deus, a gente começa a ver que ele não nos deve satisfação. É ele que se obriga para conosco, ele não tem obrigação alguma conosco. Ele faz uma aliança com o homem. É ele que faz, ele faz uma aliança e ele se obriga a cumprir aquela aliança. A gente não procurou Deus para fazer aliança alguma. Ninguém procurou Deus e falou: Senhor, morre por mim pelos meus pecados. Ninguém fez isso, ele foi lá e fez. Então, funciona dessa maneira. Que a gente tem uma interpretação de Deus um pouco diferente e um pouco distante daquilo que realmente é. E o que realmente é, a gente não consegue alcançar. A cadeira. Nossa, agora não quer andar. Foi. A independência de Deus, sua absoluta autossuficiência, é demonstrada novamente no Salmo 50, versículo 9 a 12, em que Deus declara que os sacrifícios a eles oferecidos são sinais de amor e devoção por parte de seus adoradores, mas não são de modo algum necessários para ele. Ele não precisa, certo? E aí vem falando agora do Deus imanente. O Deus de Israel não é apenas um Deus transcendente, isto é, um Deus absolutamente além do mundo natural. Ele é também um Deus imanente, isto é, um Deus totalmente presente, imerso no mundo
atento a tudo o que nele ocorre. Tá aí Jeremias 23, do 23 ao 24, quem quiser ler depois. Então, Deus é um Deus que age no mundo. Não é, diferente daquilo que o deísmo fala, que é só um ser transcendente que criou o mundo e se mandou, deixou as leis para reger o mundo e se mandou. E não age no mundo mais. Tá? Mas o Deus é um Deus imanente. A gente vê Deus fazendo milagre. A gente vê Deus operando muitas coisas. Então, ele é um Deus presente, imanente, né? Que se pode observar. Mais do que isso, Deus de Israel não apenas conhece todas as coisas, estando presente em todos os lugares. Ele acompanha suas criaturas para confrontá-las, guiá-las, tratar com elas pessoalmente. Salmo 139, versículos 7 ao 12. O Deus do Antigo Testamento não é um Deus moralmente neutro. Uma das principais consequências da imanência divina é que Deus impõe ao mundo seu padrão moral, sua justiça. Então, Deus impõe o padrão moral dele, a justiça dele, não a nossa. Aquilo que nos parece certo, para ver como a gente não consegue contemplar quem é Deus. Aquilo que nos parece certo, Deus muitas das vezes julga como errado. E aquilo que nos parece errado, Deus muitas das vezes julga como certo. Você vê que os próprios discípulos, num determinado momento, viraram para Jesus e falaram: quer que mande descer fogo do céu sobre eles? Aí Jesus repreendeu, falando: vocês não sabem que espírito vocês servem, não? E vem falando acerca de misericórdia, né? Então, você vê que os discípulos não conseguiam contemplar quem era Deus e a maneira de pensar de Deus e a justiça do próprio Deus. Se fosse a gente teria condenado Davi na hora. E o próprio Davi se condenou. Porque quando Natan foi lá e contou a história, ele falou que o homem que fez aquilo era digno de morte. Ou seja, nós condenaríamos Davi, mas Deus não. E talvez nós não condenássemos Saul. Quando Saul pegou e falou: não, eu não matei o rei, porque Deus tinha mandado matar. Deus tinha mandado matar criança lá, se não me engano, dos amalequitas, né? Tinha mandado matar tudo, destruir tudo, não pegar despojo algum. E Saul pegou despojo e pensou assim: não, mas aí isso vai servir para isso vai servir para aquilo. Saul teve esse pensamento. Talvez se fosse a gente a julgar isso, a gente ia pensar assim: não, tá certo. É uma ideia melhor, né? A gente pode aproveitar isso em algo. Quando Deus mandou destruir. Quando Deus mandou destruir. Então, é onde a Bíblia fala que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Ou seja, está fora do padrão de Deus, sempre. É semelhante àquela pergunta e àquela coisa que os crentes ficam querendo justificar, que não tem justificativa. Por que Deus, no Antigo Testamento, mandou matar aquele povo todo da Terra Prometida para Israel habitar na Terra Prometida? Inclusive mulheres, crianças, né, sendo amamentadas. Por que Deus mandou matar? Porque Ele é Deus. Ele quis. Ele quis. E Ele não está fazendo nada de injusto em matar um ser humano, porque o ser humano é pecador e o salário do pecado é o quê? Morte. E aí, o problema é que se a gente for falar isso para o mundo não aceita. Entendeu? O mundo não aceita. Tá? Se a gente for falar para o mundo que Deus matou porque quis matar, o mundo vai falar: ah, que absurdo, esse Deus é um Deus tirano. E não tem as teorias aí que o Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano? Tem. Então, mas ele faz como ele quer. Ele faz como ele quer e ele não está sendo injusto. Não era nem para ter descendência do ser humano, irmão. Lembra que Deus falou para Adão: o dia que comer do fruto, morrerás. Deus ainda deu a chance de ter uma descendência e falou: da descendência da mulher, né? Vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente ali, né? Então,
Deus ainda deu essa chance, não era nem para ter descendência. Então, Deus, quando está matando uma criança, né, mandando matar, né, ali no Antigo Testamento, ele não está fazendo injustiça alguma. Ele não está cometendo injustiça alguma. Porque não era nem para aquela criança ter existido, não era nem para a gente estar aqui. Pô, era para Deus acabar com a humanidade. Porque a humanidade estava em Adão. Ele pecou para ter dado fim ali mesmo. Mas ainda assim ele providenciou morte na vida de Adão, mas deu chance dele ter uma descendência. E cá nós estamos. Então, isso faz parte da misericórdia de Deus. Ele também quis ter misericórdia e nos trazer a cada um até o dia de hoje. É por isso que a gente pode falar que até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo é Ele que faz, tudo é Ele que opera, tudo é Ele que age. E Ele não está sendo injusto quando alguém morre. Tá? Não está. Ou quando Ele dá essas ordenanças ao povo de Israel, vai lá, mata todo mundo. Tem gente que acha absurdo. Não é absurdo, o ser humano merece o inferno. Não merecia nem estar vivo. Um ser perfeito, você imagina, nós que somos imperfeitos, né? Às vezes a gente tem um padrão moral um pouco mais elevado, né? Quando alguém comete um delito, a gente já fica indignado. Imagina um ser perfeito olhando para uma humanidade que só tem delito e vontade de praticar delito no coração. Qual é o sentimento desse Deus, do Deus justo? A Bíblia fala que ele afia a sua espada todos os dias. Então a gente parece que não conhece o Deus que serve. A questão é, ninguém quer criar alguma coisa para destruir. Deus não criou o ser humano com o objetivo de destruí-lo. E aí o que ele fez? Ele mesmo providenciou uma redenção para o ser humano. Ele se fez carne e morreu por nós. Então, quando ele vê os nossos delitos, ele vê também Jesus Cristo. Ele olha para o Calvário e aí exerce longanimidade. Mas ele também não tinha obrigação alguma de ir para o Calvário para morrer por nós, não. Ele nos amou primeiro, é assim que funciona. Mas o evangelho de hoje, muito influenciado por teologias de prosperidade, por teologias antropocêntricas, por teologias feministas, teologias sociais, teologias ambientais. Tem teologia ambiental também, tá, irmão? Eles usam lá que desvirtua aquela passagem que Adão cuidava do Éden, né, como se fosse uma obrigação de cuidar do meio ambiente. Tem teologia para tudo quanto é gosto. Tem teologia da libertação, que é social. Então, tem teologia para tudo quanto é gosto. Em virtude dessas teologias, a gente acaba não pensando que Deus é uma coisa que as Escrituras não dizem que Deus é. Tá? Deus, ele transcende o nosso entendimento. Os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, os caminhos dele acima dos nossos. Tá? O Deus que se revelou a Israel é justo, mas também demonstra misericórdia. Salmo 103, do 8 a 13. E aí tem aquela coisa, quando é que Deus é justo, mas exerce misericórdia, a misericórdia e o amor de Deus suplanta a justiça de Deus? Ou a justiça de Deus suplanta a misericórdia e o amor dele? Então, é difícil entender a pessoa de Deus. E essa disciplina da teologia sistemática, o objetivo dela é trazer para o crente a realidade da dificuldade de entender quem é Deus. Porque a gente entende de uma maneira muito simplória e às vezes fala, Deus vai fazer, Deus acontece, Deus aquilo, e Deus não é aquilo que a gente está pensando. Tá? Deus não é aquilo que a gente está pensando. Quando a gente acha que Deus vai matar, e todos nós mataríamos Davi pelo erro dele, ele vai lá e perdoa Davi. E Ananias e Safira, que seria algo relativamente banal, que está cheio de gente nas igrejas que fazem isso, ganha 10 mil, dá de dízimo 300, e aí está lá vivo. Deus não matou por quê também?
E aí a gente termina o capítulo 5, tá? Já está quase terminando aí Faltam 3 minutos. Alguém tem alguma questão? Ou ficou algo muito confuso? Não? Ou alguém não concorda ou discorda? Eu concordo. É? Não, eu já estudei um pouco essa matéria. Realmente, eu estou aqui me sentindo assim, muita presença do Senhor, porque quando a gente vai estudar a pessoa de Deus, a gente vê que a gente não é merecedor de nada. E quando eu ouço alguém falar, eu tenho crédito com Deus. Meu pai, a pessoa abre a boca para dizer que tem crédito com Deus. Quem essa pessoa é para falar uma coisa dessa? É um mentiroso, sem vergonha, mentiroso. E está lá no Sabe? púlpito pregando, né? Aí eu Pois fico é. pensando, eu estou aqui chorando porque eu falo, meu Deus, eu não mereço, a gente não merece, mas Deus, a ação dele, a nossa mente é muito finita para entender. É muito Quando a gente finito estuda isso aí. essa matéria sobre a pessoa de Deus, olha, eu fico muito assim, um sentimento, cada dia mais, ser grato a Deus, grato a Deus, grato a Deus o tempo todo, o tempo todo. Mas é isso mesmo. E se as pessoas dentro da igreja compreendessem esse tipo de coisa, né, não viviam tão frias, né, tão indiferentes, né, indiferente com as coisas de Deus mesmo. Não é indiferente com o próximo, não, com as coisas de Deus. Porque o nosso relacionamento com o próximo reflete muito o nosso relacionamento com Deus. A nossa indiferença com o próximo reflete uma indiferença com Deus. A nossa indiferença com as coisas de Deus, quer ver, reflete indiferença com relação à palavra dele. Tem uma passagem eclesiástica que fala: guarda o teu pé quando entrarem na casa de Deus. Quanta gente entra na casa de Deus de qualquer jeito, sem reverência alguma, não entra lá pensando, eu estou aqui entrando na casa do Senhor, na casa de oração dele, para cultuar ele, para servi-lo. Aqui também que a gente serve na casa de Deus, né? Por misericórdia dele, nem merecíamos tal coisa, e a gente serve na casa de Deus. Então Deus, ele nos dá essa oportunidade. Isso reflete uma igreja doente. A igreja de hoje é uma igreja doente. E aí é aquela situação que Ezequiel viveu, onde Deus fala para Ezequiel profetizar para um povo de dura cerviz, no cativeiro babilônico, mas Deus fala para Ezequiel também, você não fica igual a eles, porque a tendência é ficar igual. Um pouco de fermento leveda toda a massa, já dizia o apóstolo Paulo. A nossa tendência é ficar frio, indiferente, negligente. Não que a gente vá fazer além das forças, porque não tem como fazer além das forças, mas conforme todas as nossas forças, nós temos como fazer. Então, a gente negligencia. E Deus, ele está falando, não negligencie a, o meu favor, a minha graça, porque a tua pequenez diante de mim é enorme. E você precisa ser grato. Mas Deus nem assim nos lança no rosto, né? Mas ele permite que, às vezes, um irmão ou outro nos lance no rosto, que a gente é ingrato com Deus, que a gente é infiel. Deus permite essas coisas, porque nós precisamos ouvir estas coisas e refletir nessas coisas e refletir na pessoa de Deus, porque a gente vai ver que realmente a gente é ingrato, a gente é infiel, a gente não está conforme Deus quer que nós estejamos, né? E aí a gente vai vendo o quão Deus é maravilhoso. É verdade. O quão Deus é maravilhoso, porque nós estamos aqui para a glória dele. E ele tem manifestado Amém. a glória dele nas nossas vidas. Glória a Deus. Que a gente só vê da maneira errada. É igual o Jonas lá com a boboreira. Sentiu pena da boboreira, não sentiu pena lá do pessoal de Nínive. E aí Deus repreendeu ele e falou bem claro: você tem pena da boboreira e não tem pena de um pessoal que não sabe discernir nada. Para ver que Jonas estava com uma falta de entendimento enorme.
Ou vai cair, tá, irmãos? O intervalo aí de 10 minutos e a gente volta no próximo link para tratar do próximo capítulo. Hoje nós vamos dar só 2 capítulos, tá? Porque o próximo capítulo é